Isso, Vera, bom dia a todos. Como a Sandra falou, são assuntos que estão ali no âmbito das comissões ainda, mais que mexem com toda a Câmara, o Senado, muitas discussões no plenário também, quando vierem para cá. Então nós vamos começar as entrevistas com os dois deputados que estão aqui com a gente, o deputado Rodrigo Agostinho, que é do PSB de São Paulo, e o deputado Heitor Freire, que é do PSL do Ceará, justamente sobre esses assuntos, começando então com essa proposta da proposta de emenda à Constituição da prisão em segunda instância, que está um pouco mais adiantada, já vai ser instalada hoje a comissão especial. A comissão especial tem 40 sessões para analisar essa proposta, então fica para o ano que vem, mas é um assunto polêmico. Deputado Heitor Freire, como é que o senhor acha que a Câmara deve decidir esse assunto? Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que é um tema importantíssimo. Toda a população brasileira anseia por resolvermos esse tema aqui nessa Casa Legislativa. Eu acho que foi algo triste que aconteceu com o STF, essa mudança de entendimento em tão pouco tempo, só que muitos associam isso com a questão do Lula. E o Lula é muito pequeno quanto a essa questão. Nenhum lugar do mundo tem prisão após segunda instância. O Brasil é o único lugar do mundo que tem essa burocracia e essa margem para que muitos sejam soltos. Então, não é uma questão somente associada ao Lula. O Lula é muito pequeno ainda quanto a essa questão. Tem muitos bandidos, estupradores, criminosos, assaltantes, homicidas, que estão soltos porque já foram condenados em primeira, segunda instância e abriu brecha para isso. Ontem foi lançada a frente com muitos senadores, muitos deputados. Isso foi tema das eleições em 2018, isso é tema recorrente, isso é tema atual. Pessoas estão indo às ruas, tem manifestações marcadas para dezembro, várias espalhadas por muitas cidades do Brasil. Então essa casa tem que dar uma resposta. Essa casa é a casa do povo e nós não podemos ser lenientes quanto a essa questão. Eu acredito que nós temos como votar isso ainda esse ano. Seria um grande presente de Natal para toda a população brasileira. Eu pessoalmente apoio, na verdade, prisão em primeira instância, mas já que não pode ter algo praticamente impossível prisão em primeira instância aqui no Brasil, a gente tem que torcer para que o Brasil pelo menos se adeque aos direitos humanos da América Latina e a países evoluídos aqui da América Latina e de todo mundo quanto à questão da prisão em segunda instância. Essa casa, ela tem como votar isso ainda esse ano, se não, a gente tem que ser o mais rápido possível para colocar isso em plenário e deixar os deputados, deixar os seus eleitores também decidirem isso. Deputado Rodrigo Agostinho, qual que é a sua opinião sobre essa proposta, essa possibilidade de colocar na Constituição a prisão depois da condenação em segunda instância? Bom dia. Bom dia, eu sou favorável, acho que a gente poderia já votar esse ano ainda, no caso específico, a mudança do Código de Processo Penal. Cria-se a comissão agora, enfim, a gente vai precisar ter os prazos regimentais e aí logo no começo do ano que vem a gente vota a mudança na Constituição. Por conta dos prazos não é possível votar mudança de Constituição agora, mas já é possível sim mudar isso no Código de Processo Penal, então essa mudança eu defendo que seja feita já. Nós precisamos da segurança jurídica para isso. Historicamente, os recursos da STJ e os recursos da STF não geram provas. Essas provas não são analisadas apenas questões relacionadas à legalidade e constitucionalidade. Então, por isso não faz o mínimo sentido a gente postergar o cumprimento de penas aguardando recursos intermináveis no STJ e no STF que normalmente demoram muito para serem julgados. Bom, deputado Heitor Freire, falar um pouquinho então agora sobre essa possibilidade de regra de ouro. A votação acontece hoje na Comissão de Constituição e Justiça. É o primeiro passo, a proposta precisa ser admitida, considerada constitucional, para depois ir para uma comissão especial. Como é que você acha que vai ser a análise hoje na CCJ? A regra de ouro é algo importantíssimo, porque nós já tivemos até mesmo presidente, né, a presidente passada que foi cassada por questão de improbidade administrativa, pedaladas fiscais. Então isso aí abre margem até mesmo para que o governo atual continue com a reforma administrativa. É importante esse teto, eu acredito que a CCJ, que essa casa vai estabelecer sim limites. A gente quer acabar com esses pedidos de créditos suplementares. Sabemos que todos os anos coisas novas aparecem, os salários têm que ser reajustados, tem novas despesas, então, mas para isso precisa se colocar um teto, não pode deixar algo frouxo e o governo ficar pedindo crédito suplementar. É até ruim, feio para o governo e para a gente, ficar o tempo todo votando créditos suplementares. Então, eu acredito que deve ser votado ainda hoje e deve ser aprovado aí os limites, parâmetros para a regra de ouro, que é tão importante para o dinheiro
do povo brasileiro. Isso aí não é dinheiro público, não é dinheiro aberto que você vai e pega de qualquer maneira. Isso é dinheiro do pagador de impostos. Tem que ser tratado de uma forma responsável, com toda a cautela, tem que se ter limite. Não existe cartão de crédito sem limite, não existe essa de você chegar no banco a qualquer momento e ficar pedindo para aumentar seu limite de cheque especial, de cartão. Tudo tem que ter um teto. Então, tem que ser feito com a maior forma de responsabilidade, tem que ser feito sim uma reforma administrativa, o executivo já sinalizou essa reforma administrativa e essa casa tem que dar continuidade. Então, é outro tema importantíssimo que nós vamos votar e eu acredito que já vai ser estabelecido esses parâmetros ainda hoje na CCJ. Deputado Rodrigo Agostinho, você acha que avança na CCJ também essa questão da regra de ouro? Lembrando dessa polêmica, por exemplo, a questão de possibilidade de reduzir salário e jornada de servidor? Ontem já foi lido o relatório, hoje vai ser a votação. Eu particularmente defendo a manutenção da regra de ouro, defendo que hajam critérios, acho que é muito ruim a gente regredir no que diz respeito a ajustes fiscais. Eu acho que, de maneira muito clara, a lei de responsabilidade fiscal veio para ficar. Acho que na questão da PEC dos gastos, eu acho que ficou muito pesado, particularmente eu achei que ficou muito pesado. Isso está prejudicando avanços na área de saúde, na área de educação, mas de maneira muito clara eu defendo a manutenção, enfim, da regra de ouro e que se for necessário algum ajuste que a gente faça. Bom, deputados, a gente vai ver agora uma matéria falando sobre a sessão de ontem, falando sobre as votações na Câmara. Ontem acabou tendo uma sessão do Congresso, se estendeu ao longo de toda a tarde. Vamos ver como é que foi na reportagem. Câmara e Senado se reuniram nesta terça-feira em sessão conjunta para analisar 3 destaques a vetos presidenciais que haviam ficado pendentes na semana passada. Com relação ao projeto de lei que prevê alterações nas regras eleitorais, o veto de Jair Bolsonaro ao retorno da propaganda partidária em rádio e televisão, embora tenha sido derrubado pela Câmara, foi mantido pelo Senado e, com isso, permanecem extintas as inserções partidárias semestrais em rede nacional, voltadas à apresentação de propostas dos partidos e não dos candidatos. Me parece demagogia se eleger dizendo que defende segurança, saúde, educação e vir para esse plenário para que sejam gastos 400 milhões de reais de dinheiro público para a recriação da propaganda partidária, tirando da segurança, da saúde e da educação. Em tempo de internet, de redes sociais, de comunicação barata, a gente vai continuar permitindo que em horário nobre ou em spots, ao longo do horário televisivo, partidos políticos vendam ilusões para a população? Não há espaço mais democrático que o espaço televisivo, através do qual as inserções vão imprimir um caráter democrático e pluripartidário na exposição de ideias para dar ao eleitor as condições necessárias para comparar todas as propostas. Portanto, não permitir que os partidos se exponham na TV é, de certa forma, contribuir para a privatização da política e da cidadania. A manutenção do veto presidencial pelo Senado por uma apertada margem de apenas 2 votos acabou levando vários partidos à obstrução e ao encerramento prematuro da sessão conjunta. Uma nova sessão do Congresso para concluir a análise do único destaque ainda pendente no veto de Jair Bolsonaro, a proposta de mini-reforma eleitoral, ainda não foi convocada. A sessão extraordinária da Câmara, que estava marcada para depois da sessão do Congresso, nesta terça-feira, foi cancelada. Bom, então o Congresso avançou aí nessa questão desse veto, mantido o veto, né, que acabava com propaganda, inserção partidária semestral. É um assunto polêmico da gente ver nas redes sociais, muitos comentários sobre isso, deputado Heitor Freire. Como é que o senhor avalia a manutenção desse veto? Eu avalio de forma positiva. Eu, pessoalmente, quando lembro como cidadão, como é chato você tá ali na sua casa assistindo uma programação, seja na TV ou na rádio, e entra uma propaganda partidária. E, além disso, tem todos os custos, lembrando que isso é dinheiro do pagador de impostos. Está faltando dinheiro na segurança, está faltando dinheiro na saúde, está faltando dinheiro na infraestrutura, está faltando emprego no Brasil, está faltando dinheiro para o meio ambiente, ou seja, está faltando, existe uma carência tão grande, e aí de forma leve você abrir uma margem aí para gastar mais de 400 milhões para propaganda partidária. Eu acho que essa casa nós temos que trabalhar mais
buscar mais eficiência, eficácia em temas que vão de fato afetar a vida do cidadão, leis, emendas constitucionais que vão mudar de fato a vida do trabalhador, daquele cidadão mais humilde. Eu que venho ali de uma região pobre, do sertão do Ceará, a gente conhece o sofrimento da falta de água, o sofrimento do sertanejo, do pai de família que não tem como sustentar muitas vezes uma família com o que ganha, e aí você ficar escutando um gasto de mais de 400 milhões em propaganda partidária para partidos ficarem se exibindo. Me desculpe, eu pessoalmente sou totalmente contra. Acho que foi perfeito essa questão da manutenção do voto. Foi uma votação apertada, foi sim. Nós temos hoje uma mídia muito barata, que são as redes sociais, nós temos o WhatsApp, e vai do interesse do cidadão. A gente tem que dar essa liberdade para o cidadão. Quando ele quiser buscar, deixe disponível na página do partido, deixe disponível em algum lugar para o cidadão ir buscar essa informação. Mas nós temos prioridades no Brasil, como eu já disse, saúde, educação, segurança, infraestrutura e emprego, que está faltando para o cidadão de bem. Então essa casa tem que começar a trabalhar com coisas que vão afetar a vida daquele cidadão mais humilde, que tem uma expectativa muito grande nesse congresso aqui. Deputado Rodrigo Agostinho, qual que é a sua opinião sobre essas inserções partidárias que agora ficam eliminadas de vez, né? Eu particularmente defendi um equilíbrio nessa questão. Acho que o Congresso tinha que ter feito um ajuste no texto. Realmente era muito tempo que a gente tinha de inserções na televisão, no rádio. Acho que poderia se reduzir isso, mas particularmente, eu acho que é importante o eleitor poder ter acesso aos candidatos, aos partidos políticos na televisão. Acho muito ruim a gente depender exclusivamente das mídias sociais, das redes sociais. Acho que é ruim para a democracia. Apenas aqueles que têm, enfim, o número maior de seguidores vão se fazer ouvidos. Então, eu particularmente defendo a manutenção da propaganda na TV, no rádio, mas acho que precisava ter ajustes, acho que a gente deveria reduzir bastante esse tempo, simplificar isso, enfim, para reduzir gastos. Eu também sou contrário a gastar tanto em televisão, mas eu acho que é um canal importante, acho que democratiza o acesso para toda a população. Bom, deputados, vamos falar então um pouquinho sobre a sessão de hoje na Câmara. Como a gente viu, ontem não teve votação por conta da sessão do Congresso, que se estendeu muito. Hoje tem uma sessão marcada para 13h. Na pauta, 23 itens, entre eles a medida provisória que transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central, também vários outros projetos na pauta, inclusive a possibilidade de votação do novo marco legal do saneamento básico, que teve a urgência aprovada na semana passada. Deputado Heitor Freire, o que você acha que pode avançar na Câmara hoje? Eu acho que todos esses itens mencionados podem avançar na casa. São itens importantes que a população brasileira não pode esperar. Essa casa, ela tem que, de fato, corresponder com os anseios da sociedade. As eleições de 2018 foram uma resposta. A questão do saneamento básico é algo que tem que ser debatido e já votado nessa casa. Eu que venho do Ceará sei a falta de saneamento no estado, tem índices altíssimos. Você anda com esgoto a céu aberto, isso não somente prejudica o meio ambiente, mas prejudica a saúde do cidadão, prejudica crianças, tem afeta diretamente famílias e o desenvolvimento. Infelizmente, as estatais, como a CAGES, no caso do Ceará, não têm dinheiro para fazer, mesmo cobrando altas taxas, eles não têm dinheiro para fazer saneamento básico nem na capital, nem na região metropolitana, muito menos no interior do estado. Existem empresas privadas, o mercado tem dinheiro, não somente empresas internacionais, mas também multinacionais e empresas nacionais que têm interesse de cobrando aquela mesma taxa que já é cobrada pelas estatais, progredir e avançar fazendo saneamento básico. É vergonhoso para o Brasil, hoje no século XXI, 2019, beirando 2020, a gente ainda está com índices baixíssimos quanto à questão de saneamento básico. Então, nós temos que avançar quanto a isso aí. Eu sei que existem debates, que muitas empresas não querem ir para o interior do estado, principalmente para o sertão, para aquelas áreas mais carentes, porque não é rentável. Isso tem que ter um equilíbrio. Se quer aquelas áreas rentáveis de capitais, de regiões metropolitanas, ali no Nordeste principalmente, eles também têm que atender ao interior do estado. Isso aí tem que avançar quanto a esse debate, mas tem que ser votado, permitindo sim empresas privadas a fazer o saneamento básico, que é algo importantíssimo para o Brasil. E todos os outros pontos aqui nessa casa, hoje é um dia importante, é um dia de muito trabalho, eu espero que seja correspondido, porque a Casa do Povo, nós estamos aqui representando muitos da população que tem esse anseio que essa casa avance.
Deputado Rodrigo Agostinho, o que o senhor acha que vota hoje no plenário da Câmara? A expectativa é que a gente possa votar esses temas importantes. Eu particularmente defendo. A Câmara custa muito caro para o povo brasileiro. Nós estamos no final do ano, nós precisamos entregar, tem muitos projetos prontos para serem votados. Então eu defendo, acho que nós vamos ficar na dependência dos líderes de partidos, enfim, buscar acordo em relação a essas matérias, mas eu defendo que a gente possa votar todos esses temas, que a gente possa sair daqui essa semana, enfim, com o dever cumprido de poder ajudar o nosso país a voltar a se desenvolver, voltar a crescer, enfim, resolver demandas aí como essa questão do saneamento. Eu particularmente defendo que a gente possa votar todos esses textos hoje, enfim, da melhor forma possível. Ok, deputado Rodrigo Agostinho, obrigado pela entrevista, deputado Heitor Freire, boas votações. Não sei se vocês estão ouvindo aí, Vera, uma música aqui ao fundo, o pessoal se preparando para uma sessão solene daqui a pouquinho em homenagem ao Tom Jobim. Daqui a pouco eu volto para dar mais informações sobre essa sessão solene, Vera.